O Brasil tem uma longa história com os quadrinhos e abraçou essa mídia muito cedo, começando a publicar por aqui ainda no século XIX, quando essa mídia ainda era basicamente novidade. E o Brasil também tem uma longa história com quadrinhos de terror. Por isso eu vou contar nesse vídeo um pouquinho sobre toda essa questão. Fica aí que depois da vinheta eu falo mais sobre isso. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e há uns 2 domingos atrás eu participei do ArgCast ao vivo sobre quadrinhos de terror no Brasil, que contou com a presença do editor da revista Calafrio e Mestres do Terror e do Franco de Rosa, quadrinista e editor das antigas que está aí até hoje lutando a boa luta dos quadrinhos nacionais e dos quadrinhos de terror nacionais. O programa ainda está disponível lá no canal do Daniel HDR, então eu vou deixar para vocês o link aqui em cima e também na descrição para vocês assistirem. Eu recomendo assistir porque não é exatamente o mesmo conteúdo que eu vou falar aqui e serve como um ótimo complemento. E aproveitem também para se inscrever no canal do Daniel HDR, que para quem curte quadrinhos vale muito a pena. Mas o que tudo isso tem a ver com o vídeo de hoje? Bom, aproveitando o tema do ArgCast, eu resolvi trazer um pouco sobre a história dos quadrinhos de terror no Brasil. Só que é bastante coisa, né? Então esse vídeo vai ser só uma primeira parte, né? Onde eu vou cobrir as origens, né? Principalmente ali os anos 40 e 50. E nos próximos vídeos eu falo sobre os anos 60, 70, 80 e chegando até os dias de hoje. Se vocês assistiram o meu primeiro vídeo sobre quadrinhos de terror, já devem saber que a origem desse gênero remete aos pulps, que trabalhavam com vários gêneros, né? E um que ficou muito popular era o chamado Weird Menace, que misturavam histórias criminais com um horror mais gráfico e naturalista, como se chama por aí. Isso era lá pelos anos 30 nos Estados Unidos, mas o Brasil estava bem antenado a essas novidades norte-americanas. Por aqui, os jornais impressos publicavam seções específicas de quadrinhos que eram chamadas de suplementos, que normalmente vinham encartadas junto com o jornal. Nesses suplementos haviam HQs de todo tipo, de humor, de aventura, de ficção, principalmente vindas dos Estados Unidos, como por exemplo Fantasma, Buck Rogers, Flash Gordon, Tarzan, Mandrake, principalmente, entre outras coisas. A primeira HQ de terror publicada no Brasil foi Doutor Oculto, personagem criado pelo Jerry Siegel e o Joe Shuster. E se vocês acham esses nomes familiares, é porque eles são os criadores do Superman. Embora na época, quando eles escreviam o Doutor Oculto, desenhavam, né, o Doutor Oculto, eles assinavam com nomes diferentes. A HQ saiu aqui no Brasil num suplemento chamado Mirim, no ano de 1937. O Mirim era produzido pelo Adolfo Eisen, que depois, né, viria a fundar a editora Ebal, que, se eu não estou enganado, foi a primeira editora a publicar os super-heróis da Marvel aqui no Brasil. Mas o primeiro personagem criado no Brasil associado ao gênero de terror foi a Garra Cinzenta, que era, grosso modo, um personagem pulp de Weird Menace, um vilão cheio de recursos em histórias que misturavam crime, terror e um pouco de ficção científica. A Garra Cinzenta saiu na Gazetinha, que era um suplemento do jornal Gazeta de São Paulo, um capítulo de uma página por dia e durou pouco mais de 100 capítulos. E além da história ser uma história de mistério, tem também um mistério na vida real associada a essa história. O fato de que um dos criadores não é conhecido. A história ela foi assinada por Francisco Armon nos textos e por Renato Silva na arte. Mas Francisco Armon é um pseudônimo e até hoje ninguém sabe quem estava por trás desse pseudônimo. Existem várias hipóteses, mas até hoje, nada foi confirmado. Como quase todos os personagens nacionais da época, a Garra Cinzenta não possuía o que a gente pudesse identificar como uma identidade nacional, digamos assim. Era basicamente um pulp americano feito aqui, com os nomes dos personagens em inglês, com locações que lembravam mais as metrópoles americanas e as masmorras europeias do que qualquer outro cenário nacional. Mas foi a primeira criação nacional, né, produzida por autores nacionais, que trouxe tanto elementos de HQs criminais quanto de ficção científica, terror e até mesmo antecipando um pouco aí
supervilões, né? Embora o gênero de super-heróis ainda não existisse. De qualquer maneira, podemos colocar a Garra Cinzenta como a primeira HQ de terror produzida no Brasil. Só que o personagem Garra Cinzenta meio que ficou sozinho por quase uma década nesse nicho, tendo como companheiras publicações americanas e nacionais, mais voltadas para o humor, aventura, ficção e também super-heróis que chegaram aqui rapidinho, não muito tempo depois da estreia do Superman nos Estados Unidos. Nesse meio tempo surgiram as primeiras revistas em quadrinhos, né, que eram publicações que eram independentes dos jornais, no sentido em que eles eram publicados separadamente, né? Eram revistas, como o próprio nome diz, mas que também continham diversos personagens, inclusive personagens que vinham do suplemento, e um ou outro nacional. Aqui vale destacar revistas como Tico Tico, o Guri e a revista Gibi, que foi criada pelo Roberto Marinho e fez com que o termo se transformasse em sinônimo de histórias em quadrinhos, tanto que até hoje a gente chama HQ de Gibi. Então é isso, graças ao criador da Rede Globo, a gente chama gibi de histórias em quadrinhos. Esse termo não significava gibi antes disso. Mas voltando aos quadrinhos de terror, em 1949, a editora La Selva publicou a primeira revista em quadrinhos mensal dedicada a esse gênero, que era chamada de O Terror Negro. Curiosamente, a revista não foi criada para ser de terror, e sim de super-herói, porque ela era protagonizada pelo super-herói chamado Black Terror, que a tradução é o Terror Negro. Só que as histórias do personagem não venderam nada quando foram publicadas por aqui, e a La Selva preferiu não encerrar a edição e continuar com ela, né? Continuar com o título pelo menos, né? Então descartou o super-herói, decidiu manter o nome, continuou publicando a revista Terror Negro, mas com uma pegada de terror, né? Trazendo HQs de terror, principalmente vindas da revista Beyond dos Estados Unidos. A La Selva seguiu nos anos 40 e 50 publicando terror em títulos como Contos de Terror, Sobrenatural, Frankenstein, Pavor e Terror, Almanac de Terror e Histórias de Terror. Só que assim, a La Selva imprimia suas revistas na Novo Mundo, que além de ser gráfica, também era uma editora. E conforme ela viu o sucesso da La Selva com terror, decidiu ela mesma publicar títulos próprios do gênero, entre eles Gato Preto, Noite de Terror, Mundo das Sombras e Sombras do Pavor. Isso fez com que a La Selva ficasse preocupada e com medo que a Novo Mundo parasse de imprimir suas revistas, porque agora eles eram basicamente competidores, né? Então a La Selva acabou comprando a Novo Mundo, cancelou os títulos que não vendiam muito e manteve os que vendiam bem, como Noite de Terror. As HQs de terror na época vendiam muito bem no Brasil, principalmente durante ali os anos 50, 60, 70. Mas chegou um ponto em que os editores brasileiros enfrentaram um grande problema: a falta de produção, ou melhor, a falta de HQs produzidas nos Estados Unidos. O que acontece é que, com a instituição do Comics Code Authority nos anos 50, as HQs de terror praticamente morreram, principalmente os títulos que eram trazidos aqui para o Brasil. Eu já fiz um vídeo explicando em detalhes o que foi o Comics Code, como ele surgiu e qual foi o impacto desse código e como ele mudou completamente as histórias em quadrinhos nos Estados Unidos. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui para você assistir. Mas o que começou como um problema, né, acabou sendo uma oportunidade, porque com isso acabou surgindo a editora Continental em 1959, que 2 anos depois passaria a se chamar Outubro. A editora Outubro é uma que qualquer um que se interessa pela história de quadrinhos no Brasil precisa conhecer, porque ela causou uma verdadeira revolução quando decidiu se focar na publicação de HQs produzidas no Brasil por autores brasileiros ou autores não brasileiros, mas residentes no Brasil. A Outubro foi criada por José Sidequerques, Vitor Chiodi, L. Otávio de Lacerda, Cláudio de Souza, Arthur de Oliveira e Miguel Penteado. E foi nela que se destacaram diversos autores que logo passariam a ser considerados os monstros das HQs nacionais, como Flávio Colim, Júlio Shimamoto, Ailton Tomás, Ignácio Justo, Getúlio Delfim, Gedeone Malagola, Sérgio Lima, Juarez Odilon, Nico Rosso, Lírio Aragão, Luiz Seidenberg e Gutenberg Monteiro, só para citar alguns, e todos eles eram liderados por Jaime Cortez, que é meio que considerado o responsável, por assim dizer,
por essa primeira onda de HQs nacionais. Desses autores, o Júlio Shimamoto ainda segue produzindo HQs até hoje, principalmente em revistas como Mestres do Terror. A Continental / Outubro publicou HQs nacionais de todos os tipos, de faroeste, ficção, científico, humor, etc. Mas o que importa para esse vídeo é que eles também publicaram terror, que era um gênero super popular, talvez um dos gêneros ou o gênero mais popular na época. Algumas das HQs que fizeram bastante sucesso foram Seleções de Terror, Histórias Macabras e Histórias do Além. Bom, ainda há muita coisa para falar sobre quadrinhos de terror nacionais, mas eu acho melhor dividir o vídeo em outras partes para não ficar muito pesado. Assim que possível, eu trago a continuação desse vídeo falando sobre outras editoras que germinaram a partir da Outubro e das HQs que se tornaram clássicas e que são lembradas até por quem não é pesquisador de quadrinhos, mas gosta de terror, como Cripta e Espectro. Até a próxima! Aproveitando que eu falei nesse vídeo sobre a primeira HQ de terror nacional, é ela que eu vou recomendar aqui. Essa aqui, ó, a Garra Cinzenta. Teve um tempo em que o conhecimento sobre a Garra Cinzenta se perdeu, e inclusive muitas pessoas passaram a acreditar que a Garra Cinzenta era um personagem internacional, porque a gente perdeu muitas das páginas aqui e ela acabou sendo publicada em outros países e mantida em outros países como o México. Então muita gente pensava que não era nacional e sim um produto internacional. E nesses vai e vem da vida, vários capítulos da história original acabaram se perdendo por muitas décadas. Felizmente, em décadas mais recentes, esses capítulos acabaram sendo recuperados e a editora Conrad lançou esse encadernado com toda a história, numa edição facsímile, ou seja, com os balões originais da época. Só isso já torna a edição interessante porque a língua portuguesa usada na história é o português dos anos 30, que ainda não tinha passado pelas próximas 3 reformas ortográficas que se seguiriam. Então é legal ver como a grafia de algumas palavras era bem diferente. Além disso, é claro, a história é muito legal mesmo para a época e os desenhos do Renato Silva são incríveis até para os padrões de hoje em dia. Vou mostrar aqui para vocês uma paginazinha aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu acho que esse encadenado tá fora de catálogo, talvez, não tenho certeza. Mas vocês provavelmente encontram em sebos, mesmo na Amazon, na parte de sebos, tá? Então eu vou deixar o link, se eu achar um link da Amazon, eu vou deixar na descrição do vídeo. Se vocês quiserem comprar, cliquem, porque tem o meu negócio associado lá, daí eu ganho algum dinheirinho, já que eu não monetizo com o YouTube. E deem uma olhada, talvez seja um pouquinho caro por ser meio raro, mas deem uma olhada, eu não sei na verdade quanto que tá. Bom, era essa a dica de hoje. Te vejo na próxima dica.